Existe um tipo de grito que atravessa o deserto e faz até o vento parar para escutar. Não é medo comum. É o som de alguém que já perdeu tudo e está tentando segurar o último fio de dignidade que resta. Eu ouvi esse grito numa manhã de agosto, e aquele som mudou tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é William Hayes, tenho 58 anos e sou um antigo fazendeiro no coração do Texas, onde o sol queima a terra e os segredos se enterram profundos como raízes de mesquite. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. O deserto segurava seu fôlego naquela tarde. Havia algo diferente na quietude. O tipo que faz os instintos de um homem se aguçarem. O sol estava subindo alto, mas as sombras pareciam se agarrar ao chão com mais força que o normal. Eu estava consertando a cerca norte quando ouvi. Não foi o vento, não foi um coiote. Foi algo humano, algo desesperado. Minha fazenda ficava a 5 milhas do povoado mais próximo. Um lugar esquecido chamado Broken Creek. Eu tinha escolhido essa solidão de propósito. Depois de perder minha esposa, Sarah, há 20 anos para a febre, e meu filho pequeno apenas 3 meses depois, eu havia me afastado do mundo. A dor tinha cavado um buraco tão fundo em mim que parecia mais fácil viver sozinho do que arriscar sentir aquilo novamente. O grito veio de novo, mais claro dessa vez. Feminino, jovem, cheio de pânico puro. Larguei o martelo e corri na direção do som, meu lenço vermelho batendo contra meu pescoço, enquanto eu avançava pelo terreno rochoso. Meu coração batia forte, não de esforço, mas de algo que eu não sentia há anos. Propósito. Quando cheguei ao outro lado da colina, congelei. Uma mulher jovem estava amarrada a um poste de cerca abandonado. Suas mãos estavam presas acima da cabeça, os pulsos em carne viva onde a corda cortava sua pele. Seu vestido estava rasgado em vários lugares, coberto de poeira e manchas escuras que eu preferia não identificar. Seu cabelo escuro estava emaranhado, colado ao rosto pelo suor. Ela não podia ter mais que 20 e poucos anos, mas o que me fez parar foram seus olhos. Eles carregavam o tipo de terror que vem de algo muito pior que o sol escaldante ou a sede. Era o medo de alguém que tinha visto a maldade humana de perto. Quando ela me viu, seu corpo inteiro tremeu. Por um segundo, achei que ela fosse desmaiar. Por favor, sua voz saiu rouca, quebrada. Por favor, me ajude. Isso ainda cabe? Ela olhou para as cordas, confusa pela própria pergunta, como se as palavras tivessem escapado sem sua permissão. Seu corpo estava tão esgotado que ela mal conseguia formar pensamentos coerentes. Aproximei-me devagar, mantendo minhas mãos onde ela pudesse vê-las. Aprendi na guerra que pessoas assustadas precisam ver suas intenções antes de confiar. Está tudo bem, eu disse baixo. Você está segura agora. Vou tirar essas cordas. Puxei minha faca do cinto. Ela se encolheu e meu coração se apertou. O que quer que tivesse acontecido com ela tinha sido ruim o suficiente para fazer uma lâmina parecer outra ameaça. Só vou cortar a corda, expliquei, mostrando a faca antes de me mover. Nada mais. Trabalhei rápido, serrando as fibras grossas. Suas mãos caíram e ela desabou para frente. Peguei-a antes que batesse no chão, seu peso leve demais, como se ela não tivesse comido em dias. Quando foi a última vez que você bebeu água? Perguntei. Ela não respondeu. Apenas tremeu nos meus braços, seus olhos fixos em algum ponto distante no horizonte, como se ainda estivesse vendo algo terrível. Tirei meu lenço vermelho e umedeci com a água do cantil, pressionando-o gentilmente contra sua testa. O tecido ficou manchado de sujeira e sangue seco. Vou levá-la para minha casa, eu disse. Tem comida, água, um lugar seguro. Você pode descansar. Finalmente seus olhos se voltaram para mim. Havia algo ali além do medo agora. Uma centelha minúscula de esperança, frágil como vidro.
Seguro? Ela sussurrou, testando a palavra como se fosse algo estrangeiro. Seguro, prometi. Levantei-a nos braços com cuidado, começando a longa caminhada de volta à fazenda. Ela pesava tão pouco que poderia ser uma criança. Mas havia algo sobre a forma como ela segurava minha camisa. Seus dedos agarrados ao tecido, como se fosse a única coisa sólida em um mundo que estava desmoronando, que me disse que ela havia lutado muito para sobreviver até aquele momento. O sol começava a descer quando chegamos à minha casa. A estrutura de madeira era simples, nada elegante, mas era sólida. Tinha me protegido de tempestades e solidão por 2 décadas. Agora, pela primeira vez em todos esses anos, ela tinha outro propósito. Levei-a para dentro e a coloquei no sofá perto da lareira. Acendi o fogo, mesmo com o calor lá fora, porque ela estava tremendo como se estivesse no meio do inverno. Busquei água fresca, pão e um pouco de carne seca. Devagar, avisei quando ela começou a beber rápido demais. Seu estômago precisa se acostumar novamente. Ela obedeceu, tomando pequenos goles, seus olhos nunca deixando meu rosto, procurando por algum sinal de que eu pudesse ser como quem quer que a tivesse machucado. Sentei-me do outro lado da sala, dando-lhe espaço. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com perguntas não feitas. Eu tinha aprendido há muito tempo que algumas histórias precisam ser contadas no próprio tempo da pessoa. Finalmente, depois que ela tinha bebido um pouco mais de água e comido algumas migalhas de pão, ela falou. Meu nome é Helena, ela disse baixinho. Helena Rodrigues. William Reis, respondi. Mas pode me chamar de Will. Ela assentiu, seus dedos entrelaçando nervosamente no colo. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer por fazer o que é certo, eu disse. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela piscou para segurá-las. Havia força nela, escondida embaixo de todo aquele trauma. Eu podia ver isso na forma como ela mantinha os ombros eretos, mesmo quando seu corpo inteiro queria desabar. Lá fora, o vento começou a soprar, carregando o cheiro de chuva distante, o tipo de tempestade que limpa o ar, mas que também pode trazer problemas na sua trilha. Olhei pela janela, meus instintos me dizendo que quem quer que tivesse feito isso com Helena não ia simplesmente deixá-la ir. E eu estava certo. A noite caiu rápida sobre a fazenda, como sempre fazia no deserto. As estrelas apareceram, tantas que pareciam grãos de sal derramados sobre veludo preto. Dentro da casa, a luz da lareira lançava sombras dançantes nas paredes de madeira. Helena tinha tomado banho usando a água que aqueci para ela, e agora usava uma das camisas limpas que pertenciam a Sara. Era grande demais, caindo sobre seus ombros magros como uma tenda, mas pelo menos estava limpa. Ela tinha trançado seu cabelo molhado e, sem toda a sujeira, eu podia ver que ela era mais jovem do que pensei inicialmente. Talvez 22, 23 anos. Preparei um ensopado simples de feijão e carne e observei enquanto ela comia devagar, cada mordida deliberada, como se estivesse reaprendendo como fazer isso. Não falei, apenas deixei o silêncio confortável se estabelecer entre nós. Depois que ela terminou, Helena colocou a tigela de lado e me olhou através do fogo. A luz bruxuleante revelava algo novo em seu rosto. Determinação. Você merece saber. Ela começou, sua voz ainda rouca, mas mais firme. Merece saber no que está se metendo ao me ajudar. Balancei a cabeça devagar. Você não precisa... Preciso sim, ela me interrompeu, porque ele vai vir, e quando vier você precisa entender quem ele é. Esperei dando a ela o tempo necessário para reunir coragem. Meu padrasto, ela disse finalmente, e a palavra saiu como veneno. Miguel Cortez. Minha mãe morreu há 3 anos. Câncer. Ela tinha me feito prometer que eu ficaria, que cuidaria da fazenda que tinha sido da família dela. Eu prometi. Ela pausou, seus dedos apertando a borda da camisa. No começo ele era tolerável, bebia um pouco, mas não era violento. Então, começaram os jogos de cartas. Ele perdeu dinheiro. Muito dinheiro. Para homens perigosos em Broken Creek.
Meu maxilar se apertou. Eu conhecia o tipo. Homens que emprestavam dinheiro com juros que esmagavam as pessoas. Quando não conseguia pagar, Helena continuou, sua voz tremendo levemente. Ele decidiu que havia outra forma de liquidar sua dívida. Ele me ofereceu como pagamento. Raiva queimou no meu peito, quente e afiada. Lutei, ela disse rapidamente, como se precisasse me fazer entender isso. Eu lutei com tudo que tinha, mas eram 3 homens. E eu sou... Ela olhou para suas mãos pequenas. Eu não era páreo para eles. Você lutou, repeti. Minha voz grave. Isso é o que importa. Você não se entregou. Lágrimas finalmente escorreram pelo seu rosto, silenciosas e imparáveis. Me levaram para aquele lugar no deserto. Disseram que me deixariam lá até eu aprender meu lugar. Disseram que voltariam quando eu estivesse mais razoável. Silêncio preencheu a sala por um longo momento. Quanto tempo você ficou lá? Perguntei gentilmente. 2 dias, talvez 3. Perdi a noção. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Achei que ia morrer ali. Achei que ninguém viria. Mas alguém veio, eu disse. Ela assentiu, me encarando através da luz do fogo. Você veio. Levantei-me e coloquei mais lenha na lareira, precisando de um momento para processar tudo. A história dela ecoava coisas que eu tinha visto durante meus anos no exército, coisas que eu pensei ter deixado para trás. Helena, eu disse, virando-me para encará-la, você está segura aqui. Eu dou minha palavra. Enquanto houver fôlego no meu corpo, ninguém vai machucá-la de novo. Ela me estudou por um longo momento e então algo mudou em seu rosto. A tensão que ela carregava nos ombros relaxou apenas um pouco. Por quê? Ela perguntou baixinho. Por que você se importa? Você nem me conhece. A pergunta me atingiu mais fundo do que ela poderia imaginar. Por que eu me importava? Fechei meus olhos por um segundo, vendo o rosto de Sara, ouvindo o choro fraco do nosso filho antes dele se calar para sempre. Por quê? Comecei, minha voz pesada com memórias antigas. Há muito tempo eu não pude salvar as pessoas que amava. Febre levou minha esposa e meu filho pequeno. Assisti eles definharem e não havia nada que eu pudesse fazer. Nenhuma medicina, nenhuma oração, nada funcionou. Abri meus olhos e olhei para Helena. Não pude salvá-los, mas talvez, apenas talvez, eu possa salvar você. Compreensão suavizou seus traços. Ela assentiu devagar, não com pena, mas com algo mais profundo. Reconhecimento. 2 almas que tinham perdido algo precioso, encontrando um propósito momentâneo em proteger um ao outro. Vou dormir no celeiro essa noite, eu disse. A cama é sua. Porta tranca por dentro. Janelas também. Ninguém entra a menos que você permita. Will, ela disse quando eu estava quase na porta. Virei-me para trás. Obrigada, ela disse simplesmente, por ser diferente. Assenti e saí para a noite fresca. O celeiro cheirava a feno e couro, cheiros familiares que me acalmavam. Preparei um lugar para dormir perto dos cavalos, mas sabia que não dormiria muito, porque lá fora, em algum lugar na escuridão, homens ruins estavam percebendo que sua propriedade tinha fugido, e quando percebessem, viriam procurando. Verifiquei meu rifle, certificando-me de que estava carregado. O metal frio era reconfortante na minha mão. Tinha sido anos desde que o usei para algo além de espantar coiotes, mas algumas habilidades você nunca esquece. O vento soprou através das tábuas do celeiro, carregando o cheiro de chuva e poeira. Alguma coisa estava vindo. Eu podia sentir nos meus ossos, da mesma forma que sentia antes das batalhas durante a guerra. Mas desta vez seria diferente. Desta vez eu não perderia. Desta vez eu estaria pronto. O amanhecer chegou silencioso, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, cores de fogo, cores de aviso. Eu já estava acordado, nunca tendo realmente dormido, quando ouvi os cascos dos cavalos. 3 cavaleiros apareceram no horizonte, suas silhuetas escuras contra o sol nascente. Eles não estavam com pressa, homens confiantes. Homens que pensavam que a lei estava do lado deles, ou pelo menos que não havia lei suficiente para impedi-los. Saí do celeiro e fiquei no meio do quintal,
meu rifle descansando no ombro de forma casual. Não ameaçador, mas não exatamente amigável também. Eles pararam a cerca de 20 pés de distância. O do meio era mais velho, rosto marcado pela bebida e pelo sol impiedoso do Texas. Miguel Cortez, presumindo pelo ódio que vi instantaneamente em seus olhos quando me avaliou. Você é o dono dessa fazenda? Ele perguntou, sua voz áspera como cascalho. Sou, respondi mantendo minha voz calma. Estamos procurando por uma garota. Minha enteada. Fugiu há alguns dias. Você a viu por acaso? Pode ter visto, eu disse. Depende. Seus olhos se estreitaram. Depende do quê? Do porquê ela estava fugindo. Um dos outros homens, mais jovem com uma cicatriz atravessando o queixo, cuspiu no chão. Não é da sua conta, velho. A garota nos pertence. Pertence? Repeti, deixando a palavra pairar no ar como fumaça. Pessoas não pertencem a ninguém. Não mais. Miguel desmontou seus movimentos deliberadamente lentos. Veja bem, senhor. Você parece um homem razoável. Então vou ser razoável com você. A garota deve dinheiro. Muito dinheiro. Dívidas do pai que ela herdou. Estamos apenas cobrando o que nos é devido. Dívidas que você forçou nela, eu disse, minha voz ficando mais dura. Dívidas que você inventou para justificar o que realmente queria fazer. A máscara de civilidade caiu do rosto de Miguel. Você não sabe de nada. Sei o suficiente, respondi. Silêncio tenso se instalou sobre o quintal. O vento parou de soprar. Até os pássaros ficaram quietos, como se a própria natureza estivesse segurando seu fôlego. Então, a porta da casa se abriu. Helena saiu, vestindo a camisa que eu tinha dado a ela e calças de Sara que ela tinha encontrado. Seu cabelo estava preso para trás, seu rosto limpo à luz da manhã. Ela parecia pequena, mas sua espinha estava ereta. Helena? Miguel sorriu, mas não havia calor nele. Querida, que susto você nos deu. Venha agora, está na hora de ir para casa. Não, ela disse, e sua voz era mais forte do que eu esperava. Não vou. A mandíbula de Miguel se contraiu. Você não tem escolha. Ela tem, eu disse dando um passo à frente. E ela fez a escolha dela. O homem com a cicatriz moveu sua mão em direção à arma no quadril. Mudei meu rifle sutilmente, o cano agora apontando mais na direção deles do que antes. Eu não faria isso, avisei calmamente. Passei 20 anos no exército. Briguei em lugares onde homens morriam antes do café da manhã. Vocês podem até me acertar, mas garanto que pelo menos 2 de vocês vão cair comigo. O terceiro homem, que não tinha dito nada até agora, parecia nervoso. Miguel, talvez devêssemos... Calhe a boca, Miguel interrompeu. Ele olhou para mim, depois para Helena, calculando as chances. Finalmente apontou um dedo trêmulo para ela. Você vai se arrepender disso. Ambos vão. Dúvido, respondi. Miguel voltou para seu cavalo, subindo com mais força do que o necessário. Isso não acabou, velho. Você não pode protegê-la para sempre. Não preciso de para sempre, eu disse. Só preciso de hoje. Eles viraram seus cavalos e cavalgaram para longe, a poeira subindo atrás deles como fantasmas. Mantive meu rifle levantado até que desaparecessem completamente no horizonte. Só então abaixei a arma e exalei. Helena desceu os degraus da varanda, sua bravata anterior desmoronando um pouco. Eles vão voltar, ela disse baixinho. Provavelmente, concordei. Mas da próxima vez não vou estar sozinho. Ela me olhou confusa. Tem um xerife em Broken Creek, expliquei. Velho amigo meu. Servimos juntos. Ele vai querer ouvir sua história. E se ele não acreditar em mim? A voz dela tremeu. E se ele ficar do lado deles? Ele não vai. Eu disse com certeza. Jeb Hartley é muitas coisas, mas não é um homem que deixa a injustiça acontecer. Não se eu pedir ajuda. Naquele momento, vi algo cruzar o rosto de Helena. Não apenas alívio, mas algo mais profundo. Ela tinha passado tanto tempo sozinha, lutando sem ninguém ao seu lado, que a ideia de que alguém acreditaria nela parecia quase impossível. Vamos cavalgar para a cidade depois do café da manhã, eu disse. Quanto mais cedo documentarmos isso, melhor. Helena assentiu.
limpando lágrimas que não tinha percebido que estavam caindo. Aquela tarde, enquanto cavalgávamos juntos em direção a Broken Creek, o sol alto e quente sobre nós, senti algo que não tinha sentido em 20 anos. Propósito. Não apenas existir, não apenas sobreviver, mas realmente viver com uma razão. E quando olhei para Helena cavalgando ao meu lado, seu rosto determinado apesar do medo óbvio, soube que tinha feito a escolha certa. Às vezes, salvar outra pessoa é a única maneira de salvar a si mesmo. O escritório do xerife em Broken Creek ficava no final da rua principal. Uma construção de madeira resistente, com barras nas janelas e um pórtico que tinha visto melhores dias. Amarramos nossos cavalos do lado de fora e pude sentir Helena ficar tensa ao meu lado enquanto subíamos os degraus. Respire, murmurei para ela. Jeb é um bom homem. A porta rangeu quando entramos. O interior estava mais fresco do que o lado de fora. Sombras se alongando pelo chão de madeira. Atrás de uma mesa coberta de papéis, sentava Jeb Hartley, mais velho e mais grisalho do que eu me lembrava, mas com os mesmos olhos afiados que podiam ver através de qualquer mentira. Ele levantou o olhar e seus olhos se arregalaram. Will Hayes, é você mesmo? Em carne e osso, respondi. Jeb se levantou, estendendo a mão. Apertei-a, sentindo a força ainda presente em seu aperto. Já faz quanto tempo? 15 anos? 20, corrigi. Desde Cold Harbor. Seu rosto se tornou sério com a memória. Pensei que tinha morrido naquele dia. Você me puxou da lama enquanto balas voavam sobre nossas cabeças. Você teria feito o mesmo. Teria, ele concordou. Então, seus olhos se voltaram para Helena. E quem é esta jovem? É por isso que estamos aqui, eu disse. Ela precisa registrar uma queixa. Durante a próxima hora, Helena contou sua história. Cada palavra era difícil, mas ela não vacilou. Contou sobre seu padrasto, sobre as dívidas de jogo, sobre os homens que vieram buscá-la, sobre ser amarrada e deixada no deserto para aprender seu lugar. Jeb ouviu em silêncio, suas feições ficando mais sombrias a cada detalhe. Quando ela terminou, ele se recostou na cadeira, dedos entrelaçados sob o queixo. Miguel Cortez, disse finalmente. Conheço ele, apostador, beberrão. Sempre soube que havia algo podre nele, mas nunca tive provas suficientes. Agora tem, eu disse. Jeb assentiu devagar. Sim, agora tenho. Ele se levantou pegando seu chapéu do gancho. Vou até lá hoje mesmo. Trazer ele e seus amigos para um bate-papo. Ele vai mentir. Helena disse baixinho. Vai dizer que sou eu quem está mentindo. Provavelmente. Jeb concordou. Mas ele vai fazer isso atrás das grades enquanto eu investigo. E tenho uma sensação de que quando eu começar a fazer perguntas pela cidade, vou encontrar outras pessoas com histórias sobre Miguel Cortez. Um peso pareceu sair dos ombros de Helena. Pela primeira vez, desde que a encontrei, vi esperança real em seus olhos. Jeb olhou para mim. Você pode ficar com ela enquanto isso? Mantê-la segura? Não ia fazer diferente, respondi. Ele sorriu. Não achei que fosse. Colocou o chapéu na cabeça. Sempre soube que havia bondade em você, Will, mesmo quando você tentava escondê-la. Depois que saímos do escritório do xerife, Helena e eu ficamos no pórtico por um momento. A cidade se espalhava diante de nós, pequena mas viva. Pessoas indo sobre seus negócios, alheias ao drama que tinha acabado de se desdobrar. E agora? Helena perguntou. Agora, eu disse. Voltamos para a fazenda. Você descansa, cura, e quando estiver pronta, descobrimos o que vem depois. Depois, ela repetiu. A vida não para só porque algo ruim aconteceu, eu disse gentilmente. Você ainda é jovem, Helena. Ainda tem toda uma vida pela frente. Tem que decidir o que quer fazer com ela. Cavalgamos de volta em silêncio confortável, o sol começando sua descida em direção ao horizonte. A fazenda apareceu adiante e pela primeira vez não pareceu tão solitária. Nas semanas seguintes, Jeb manteve sua palavra. Miguel Cortez e seus comparsas foram presos. Outros na cidade começaram a falar, compartilhando suas próprias histórias sobre as práticas duvidosas de Miguel.
O caso contra ele ficou mais forte a cada dia. Helena começou a curar, não apenas seu corpo, mas algo mais profundo. Ela ajudava pela fazenda, aprendendo a cuidar dos cavalos, consertar cercas, cozinhar refeições simples. À noite, sentávamos no pórtico, observando as estrelas, às vezes conversando, às vezes apenas apreciando o silêncio. Um dia, cerca de 2 meses depois que a encontrei, Helena estava no celeiro quando ouvi um som que me fez parar. Riso. Riso genuíno, claro como sinos. Fui investigar e a encontrei com um dos cavalos, a égua marrom que tinha sido particularmente teimosa. De alguma forma, Helena tinha conseguido fazer a égua aceitar uma escova, e agora a estava escovando, enquanto murmurava baixinho em espanhol. Ela notou minha presença e sorriu. Um sorriso real, completo, que alcançava seus olhos. Ela está começando a confiar em mim, Helena disse, acenando para a égua. Não é a única, respondi. Ela parou, entendendo o que eu realmente estava dizendo. Então assentiu, voltando sua atenção para o cavalo. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos no pórtico observando o pôr do sol pintar o céu de vermelho e ouro, Helena falou. Estive pensando, ela disse, sobre o que vem depois. Esperei, deixando-a reunir seus pensamentos. A fazenda da minha mãe, ela continuou. Ainda é minha, legalmente. Pensei talvez em voltar, não agora, mas eventualmente, fazê-la funcionar novamente, fazer algo que ela ficaria orgulhosa. Você vai precisar de ajuda, eu disse. Administrar uma fazenda sozinha não é fácil. Ela olhou para mim, e havia uma pergunta em seus olhos que ela não precisava vocalizar. Posso dar uma mão, ofereci, até você se estabelecer, se quiser. Eu gostaria, ela disse baixinho. Muito. O vento soprou através da planície, carregando o cheiro de chuva distante e promessa. Já não se sentia como um fim, sentia como um começo. Olhei para Helena, essa jovem mulher que tinha enfrentado horror, mas se recusado a ser quebrada por ele, e senti algo mudar no meu peito. A dor que tinha carregado por 20 anos não tinha desaparecido, mas tinha suavizado. Não uma ferida mais, mas uma cicatriz. Algo que me moldou, mas não me definia mais. Sabe, eu disse, quebrando o silêncio. Por muito tempo pensei que meu propósito tinha morrido com Sara e nosso filho. Pensei que estava apenas esperando minha vez de partir. E agora? Helena perguntou gentilmente. Agora? Olhei para o horizonte onde o sol estava se pondo. Acho que ainda há trabalho a fazer. Ainda há pessoas valendo a pena lutar por elas. Helena alcançou e apertou minha mão. Não disse nada, porque não precisava. Alguns entendimentos vão além das palavras. Enquanto a noite caía sobre a fazenda, trazendo estrelas e a promessa de um novo dia pela frente, percebi algo importante. Salvar Helena não tinha sido apenas sobre dar a ela uma segunda chance na vida. Tinha sido sobre me dar uma também. Às vezes, a história mais poderosa não é sobre vingança ou justiça conquistada através de violência. É sobre 2 pessoas quebradas encontrando força um no outro. Sobre escolher bondade quando o mundo oferece crueldade. Sobre ficar quando seria mais fácil ir embora. E enquanto ficávamos lá juntos, 2 sobreviventes sob o vasto céu do Texas, soube que ambos finalmente tínhamos encontrado algo pelo qual valia a pena viver novamente. Agora, meu amigo, se esta história tocou algo em você, dê um like para que mais pessoas possam ouvi-la. E se você quer mais histórias da fronteira selvagem, onde coragem encontra graça, vá em frente e se inscreva. Dessa forma você estará aqui conosco quando a próxima história chegar. E enquanto está aqui, me conte nos comentários de onde você está ouvindo e que horas são aí agora. Adoraria saber, porque histórias nunca são apenas sobre o passado. Elas vivem nas pessoas que as ouvem. Talvez hoje essa pessoa seja você. Cuide-se, amigo, e lembre-se, às vezes tudo o que precisamos é de uma pessoa que escolha ficar quando todos os outros vão embora.